tem sido uma bênção toda vez que ele vem aqui. E então, meus irmãos, o que acontece é o seguinte: olha, quem é que está aguardando a segunda vinda de Cristo? Quem está? Levante a mão bem alta. Quem está aguardando. Os outros, quem não está aguardando não é preciso. Mas quem está, né, glória a Deus. Então é o seguinte: a igreja está se preparando para a segunda vinda de Cristo. Aliás, nós estamos preparados. Porque não importa como nós estejamos, na hora que Jesus voltar, nós seremos arrebatados. Se você estiver dormindo em casa, de noite, de madrugada, ou se estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, do lugar onde você está, você será arrebatado para o encontro do Senhor. Mas há uma coisa que nem todos sabem, ou se sabem, não prestaram atenção em muitos detalhes. É o seguinte, é que enquanto a igreja está aguardando a segunda vinda de Jesus, o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Não de Cristo, mas do anticristo. É para este assunto que eu convidei o pastor Alessandro para falar para nós, trazer essa palavra. O pastor Alessandro é um teólogo, é um pastor experiente, um conferencista internacional. O pastor Alessandro, eu não quero que eu vou dizer todos os títulos dele. Ele é formado no Instituto de Ciência da Religião. Então, nós vamos ouvir pérolas, é um homem capacitado. Vale a pena você dar atenção a tudo que o pastor disser aqui. Quem quiser anotar, pode anotar, esteja à vontade. Pastor, a vez é tua, muito obrigado. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, saudade dos irmãos, saudade dessa igreja. Tenho acompanhado pelas redes sociais, né, a subida para um novo templo. Que coisa boa. A última vez que tive o privilégio de estar com vocês, ainda foi... Esse aqui é melhor? Aí. Ainda foi lá embaixo no estacionamento. Muito feliz em reencontrar cada um de vocês. Um abraço aí para cada um. Feliz em reencontrar o pastor Valmir, sua esposa, pastor Sérgio. Pastor Sérgio, meu Nilson, eu não via há muito tempo. Quando eu estava ainda vindo aqui, vocês ainda estavam em Brasília. Muito feliz em reencontrá-los, pastor Robério, pastor Leonardo, toda a liderança, todos os irmãos dessa igreja. Que alegria estar aqui. Ainda estão se acomodando, né? Mas da época da igreja pequenininha, com as cadeirinhas de madeira, né? Quanta coisa já aconteceu. Glória a Deus. Quando eu cheguei, alguns irmãos sempre perguntam, né? E eu vou dar satisfação para todos aqui. Eu falei, deixa que eu vou falar lá no microfone, né? Porque a gente tem caminhado com vocês já há muito tempo, com o pastor Valmir, pastor Sérgio, toda a liderança, e a gente ficou amigo de vários irmãos aqui. Então vamos lá. Quando veio a pandemia, eu estive bem próximo aqui, o pastor Valmir me deu muito apoio naquele momento. Nós assumimos uma pequena igreja em Jacarepaguá, na comunidade de Rio das Pedras. A gente já está lá 2 anos e meio. Uma igreja com 30 pessoas na época. 2 salões, um salão alugado, 30 pessoas. E nesses 2 anos e meio, nós ganhamos 120 pessoas para Jesus naquele lugar. Mas eu deveria estar hoje com pelo menos umas 150, né? Mas nós estamos com 100 pessoas hoje em Rio das Pedras. Eu aprendi que com uma igreja com uma estrutura de membros antigos, número limitado, você ganha muito, mas não tem como cuidar de todo mundo. Se você tem uma igreja com 100 membros e ganha 70, é mais fácil manter os 70, porque os 100 vão te ajudar. Mas se você tem uma igreja com 30 membros e ganha 120 pessoas, ficou muito sobrecarregado eu visitar todo mundo, cuidar de todo mundo. Então, retivemos cerca de 100 pessoas, estamos lutando. Falo isso, né, dando satisfação aos queridos irmãos que nos conhecem há muito tempo e pedindo oração para a gente ganhar muita gente ainda ali naquele lugar, ali em Rio das Pedras. Sobre a família, eu não pude vir com todos hoje, estava explicando a irmã Gláucia, demais irmãos. Eu tive uma bênção, esse ano meu filho Daniel se formou na EFON, Escola de Formação da Marinha Mercante, né, oficial mercante, e amanhã ele já começa o estágio num navio, e aí a minha esposa quer ficar com ele um pouco mais, porque quem conhece, quem trabalha em Marinha Mercante, sabe que pega um navio e some, né? A gente está até preparando o nosso coração para quando esse menino sumir. Quem conheceu meu filho Daniel aqui pequenininho, agora um homenzarrão, 21 anos de idade, e vai pegar um navio aí sair pelo mundo.
Já minha filha Gabi, com 17 anos, aí o pastor Robério que entende mais, diz que para cuidar dos cachos levam as 5 a 6 horas. Então é impossível ela estar aqui hoje de manhã, porque ela precisa cuidar dos cachos para de noite. Ela faz parte do Ministério de Louvor na nossa igreja. Pai, não dá não, pai, não arrumei o cabelo, faz um coque. Não vou, nunca mais fui lá, vou chegar lá de coque. 17 anos de idade, a Gabi já está. Esse povo vai querendo andar sozinho, já não quer mais andar muito com a gente vai ficando velho. É assim mesmo. Então eu acabei vindo sozinho, mas numa próxima oportunidade eu vou falar para ela fazer os cachos os 3 dias antes, pelo menos, né? Aleluia. Irmãos, durante 3 quartas-feiras, que é o dia de ensino lá na nossa igreja, eu falei sobre esse assunto que quero compartilhar com vocês aqui, e outras mais quartas-feiras, especificamente sobre a pessoa do anticristo, quem ele é, o que ele fará e como será. Mas o que eu quero compartilhar hoje aqui é dentro de um viés sociológico. O pastor Valmir já fez toda a introdução. A gente quer só despertar, lembrar você que assim como a igreja se prepara para Cristo, o mundo também está sendo preparado para o anticristo. Só que a nossa preparação para encontrar com Cristo é espontânea, é alegre, é feliz, a gente quer isso. Já a implantação para o reino do anticristo é forçada, é contra o livre-arbítrio, é a força, né? É de cima para baixo. E é isso que eu espero que o Espírito Santo nos ajude agora a te despertar. Eu estava orando, vindo para cá no carro, falei, Senhor, que a palavra não seja uma palavra que deixa o povo triste, né? Meu Deus, olha quanta coisa ruim, e agora o que será? Não, mas que a palavra sirva para te despertar e te levar mais na direção dessa preparação para Cristo, né? Porque por pior que as coisas estejam, ou ainda venham a acontecer coisas piores, nós estamos guardados em Deus. Você continua tendo o Espírito Santo dentro de você, e é Ele que te sustenta e te guarda para o que der e vier, e para te preparar e te levar quando Cristo vier buscar a igreja. No final a gente fala sobre isso. Então, pensando nesse fato de que o anticristo também tem que aparecer, e na nossa teologia americana acreditamos que o arrebatamento acontece antes, o pastor Valmir acredita assim também, né? Então o Espírito Santo está preparando a noiva para se encontrar com o noivo, mas o espírito do anticristo está preparando o mundo para o surgimento desse líder mundial, para que se cumpra toda a profecia. Feche os olhos, por favor, curve a sua cabeça. Espírito Santo ministra ao coração, à vida, à mente, ao raciocínio, à lógica, ao espírito de cada vida aqui esta manhã, para que não haja sombra de dúvidas, para que Satanás não tenha 1 milímetro de condições de trazer alguma confusão ou alguma perturbação. Seja Satanás neutralizado, os demônios rechaçados, as trevas dissipadas, e que teu bom Espírito possa ministrar com toda a luz, com toda a clareza, o entendimento dos teus filhos que estão neste templo e também aos que estão assistindo ou irão assistir pela internet. Oramos a Ti, Pai Santo, crendo no Teu controle total, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Bom, durante muito tempo se falou em movimento Nova Era no Brasil, e eu me lembro, em 2000, quando eu fui para o campo missionário, houve um boom sobre esse assunto, movimento Nova Era, movimento Nova Era, movimento Nova Era. E muita gente entrou numa cortina de fumaça, achando que o movimento Nova Era era, por exemplo, marcas de roupa, ou essa roupa pode usar, aquela ali não pode porque é Nova Era. A questão do esoterismo, que faz parte também. Mas, na verdade, era uma cortina de fumaça em que o movimento Nova Era parecia ser só algo muito esotérico, quando houve o boom de acender incenso dentro de casa, no local de trabalho, quando os designers começaram a recomendar que a pessoa deveria botar uma pedrinha, um cristal branco no banheiro para melhorar a energia, um cristal rosa na sala. Eu não entendo de cristais, estou inventando isso, óbvio, né? Mas que a decoração interna seria enriquecida com algumas pedras mágicas, e todo esse boom de esoterismo. Gente, cuidado que isso é Nova Era. Isso era só a pontinha do iceberg. O movimento Nova Era é uma revolução social. É mudar a mente das pessoas, a maneira de pensar, para que as pessoas possam aceitar, assimilar
todo o trabalho para pavimentar o surgimento de um novo líder mundial. Mas para esse novo líder mundial surgir, que é completamente contrário a Cristo, por isso anticristo, completamente contrário à Bíblia, totalmente antibíblico e completamente inimigo de Israel, antissemita, para que esse homem seja aceito, 2000 anos de história de cristianismo precisa ser desconstruída, precisa ser dissipada. Então nós estamos em uma cosmovisão cristã há centenas de anos. Então os países, as nações, as pessoas não aceitam o que está sendo implementado. Não aceita porque, paralelo ao cristianismo há mais de 100 anos, novas ideias para implodir e destruir o cristianismo já estão sendo trabalhadas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Esther. A Esther saiu dali? Ali? Se meu passador funciona. Funciona. Que coisa, olha o tamanho dessa tela, que coisa boa, né? Eu preciso da sua participação. Eu vou condensar um assunto que nós falamos, sei lá, em 3, 4 horas, em 40 minutinhos. Então preciso da sua participação. Vai ter momento que eu vou ter que jogar a tela, passar correndo, né? Mas vamos lá. O texto escolhido, Mateus 24, leiam vocês. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar o quê? A palavra-chave na introdução é essa: iniquidade será multiplicada. A consequência, o amor de muitos, mas aquele que o quê? O que acontecerá? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Isso aqui é assunto para outro dia, evangelho do reino. Alguns acreditam que isso vai se cumprir no milênio, e o que está se cumprindo é o reino da iniquidade avançando, e o que vai nos garantir a perseverança. Enfim, iniquidade. Há muitas pessoas que acham que iniquidade é só pecado sexual, adultério, prostituição, pornografia, enfim, só pecados, homossexualidade. Isso é iniquidade, também é. Mas você precisa ser chamado a atenção que iniquidade não é só pecado sexual. Iniquidade é injustiça. E a principal característica da implantação do reino das trevas para o anticristo surgir é o aumento de injustiça, leis injustas, leis contrárias à vontade de Deus, leis contrárias à palavra de Deus, legislação feita para bater de frente com o que Deus deixou para nós através da sua palavra. Então as nações vão começar a legislar contra Deus e contra a Bíblia. As nações vão começar a ter leis, porque através da lei, a gente está vendo isso acontecer agora no Brasil, as coisas são impostas e quem não concorda vai preso ou é cancelado nas redes sociais. Então, leis injustas serão o asfalto para a chegada desse homem perverso. Bom, iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Então, não é só pecado sexual, maldade, injustiça, perversidade. Leiam vocês. Uma pessoa iníqua e éticas. Repito, um exemplo clássico no nosso Brasil hoje, como está acontecendo, de ter um homem tão perverso, tão iníquo, ditando leis completamente fora da nossa Constituição, mas o que ele interpreta acaba sendo lei para todos. E se você acha que ele é justo, ok, não, eu concordo com tudo que esse homem está fazendo, joia. Mas eu não concordo. Não, você não tem o direito de discordar, você só tem o direito de concordar. Sendo a lei justa ou não, o que esse homem, exemplo no Brasil, esse juiz está fazendo, ele faz e não aceita nenhuma controvérsia. Isso é que é o problema. Porque há pessoas, inclusive, dentro da igreja que acham que tudo o que está acontecendo está normal. Eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado, mas quero enfatizar que existem leis que são apenas interpretações e não têm base no texto. Eu me lembro na faculdade ter estudado uma matéria muito especial chamada crítica literária. E o que o texto diz, Não tem como burlar o texto. Por mais que você bata no texto,
espanque o texto vai continuar dizendo o que ele diz. Porém, em vários países está acontecendo de juízes não estarem nem aí para o texto, apenas reinventarem suas ideias, interpretações e serem impostas. Enfim, isso será o modelo de governo do anticristo, né? Quem não concorda é morto, é cancelado. O 666 vai servir para isso também. Bom, a criminalidade, pecado sexual e injustiça são algumas das ações de quem pratica a iniquidade. Então, iniquidade é cometer crime, pecado sexual e ser injusto. Quando a prática da iniquidade atingirá o seu apogeu na sociedade global? Quando é que o mundo vai se tornar, a gente não pode dizer completamente, porque ainda haverá alguns cristãos deixados para trás, ainda haverá um remanescente de Israel que vai tentar lutar contra esse sistema iníquo, injusto, perverso. Mas a grande maioria será de injustiça. Quando isso vai acontecer? Exatamente dentro desse projeto. O diabo e o seu reino são muito organizados. Eu me lembro de ter lido isso há mais de 20 anos atrás e ninguém dava bola para isso. A nova era ou a era de Aquário. Interessante que, segundo os astrólogos, os esotéricos, nós ainda estamos vivendo, de acordo com os planetas e estrelas, a era de Peixes, que é a era do cristianismo. Mas em 2030 chegará uma nova era, chamada Era de Aquários, porque haverá um alinhamento de planetas. Deixa eu te dizer, o alinhamento dos planetas não é esoterismo e astrologia, é astronomia. A ciência já previu que em 2030, de fato, haverá um alinhamento histórico dos planetas no nosso sistema. Isso é fato, isso é ciência, isso é astronomia. Mas os astrólogos e esotéricos tomaram posse dessa revelação científica para dizer que nesse ano de 2030, quando houver esse alinhamento, finda a era de Peixes. O cristianismo deixa de existir e um novo líder mundial, político e religioso se levantará. Vale a pena ressaltar que na era de Peixes, os peixes estão livres, né? Mas na era de Aquário, os peixes vão para dentro do aquário. Acabou a liberdade. Aquário fala de limitação, fala de perda de liberdade. Até nisso, esse negócio se revela. Então, a nova era, que parecia ser papo, conversa só de hippie, de fumador de maconha, de esotéricos, de doidões, nada disso. É um projeto do diabo para poder revelar o seu Maitreya, ou o novo líder mundial, o anticristo. Bom, a era de Aquário terá seu início na configuração dos planetas, como falamos, que segundo os astrólogos vai levar o mundo para uma vida melhor a partir de 2030. A fonte está aqui, Folha UOL, blá, 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 blá. Tá? Em quase todos os países do mundo, há muitas pessoas que declaradamente profetizam a chegada de uma nova era. O mundo já está meio que aceitando isso. A Europa, eu tenho o privilégio de ministrar na Europa, eu estive em 9 países da Europa pregando, e pregando o batismo do Espírito Santo, orando para Jesus batizar o povo, e em igrejas bem pequenininhas, né? 50 membros, 30 membros, 100 membros. Quando você acha uma igreja na Europa com 200 membros, é uma catedral. Porque eles não estão vivendo mais o cristianismo, eles estão vivendo o pós-cristianismo. Cristianismo, para a grande maioria dos países europeus, principalmente os mais ocidentais, mais ricos, o cristianismo foi colocado de lado. Eles estão vivendo no pós. E como eles já não vivem mais o cristianismo, eles já estão preparadíssimos para essa nova era. Então eles aguardam um solucionador, aguardam um novo líder mundial, que terá em si o poder político, o poder financeiro e o poder religioso, que é o anticristo. Então, lá na Europa, isso já está pronto. Algumas pessoas falavam sobre isso, aqui estão os seus nomes, em especial Paulo Coelho, que se tornou um dos maiores best-sellers do mundo, e o que ele escreve tem tudo a ver com essa ideia espiritualista, luciferiana, esotérica, ou seja, diabólica. Esotéricos, hippies, bruxos, satanistas, religiões orientais, anticristãos, antibíblia, antijudeus. Isso tudo está se tornando um pacote só. O mundo já está assimilando uma nova religião mundial
em que tudo isso aqui se comunica. Contra Israel e a favor da Palestina. A Bíblia precisa ser adaptada, não é isso que está sendo pregado hoje no Brasil? Pastores que eu lia os livros na minha adolescência toda, é filmado, né? Eu não vou falar os nomes, né? E agora os cantores, quem diria? Quanto tempo a gente cantou as músicas desses cantores? Um deles, eu tive o privilégio de pregar com ele num evento em Brasília, e ele era considerado o cantor adventista, né? A voz mais linda do Brasil, o melhor cantor do Brasil, também agora está abraçando essa ideia anti-Israel. Como é que pode? Anti-Bíblia, anticristãos, religiões orientais, tudo está se mesclando. Bom, como surgiu esse movimento Nova Era? O movimento Nova Era tem as suas raízes na teosofia. Joga no Google lá, teosofia, você vai ver o que é. Agora o detalhe aqui. Isso foi fundado em Nova York, em que ano? Leiam, por favor. De novo, mais forte, só para... Muito bem, por essa Helena Petrovna Blavatsky. Se você colocar o nome dela, Helena Blavatsky, no Google, você vai ver, até no Wikipedia mostra quem ela é, como ela navegou nesse oceano de satanismo, esoterismo. Ela é uma das principais sacerdotisas desse movimento. Repito, isso se mistura com o próprio satanismo, as religiões orientais. Essa Helena Blavatsky, na biografia dela você vai ver, se você jogar no Google, que ela ficou quantos anos? Quantos anos? 10 anos trancada num quarto, sob a influência de um espírito maligno, ela diz isso, e esse demônio que ficou com ela 10 anos dentro do quarto, lhe passou o plano. 1875, eles já estavam planejando tomar o mundo para o anticristo aparecer. Olha quanto tempo Satanás vem trabalhando para que esse negócio aconteça. Aí, depois da Helena, surgiu uma outra pessoa, e a terceira presidente desse movimento, repito, parecia algo bem bobo, né? Acender incenso, mas não era nada bobo, essa tal de Alice Bailey. Se jogar o nome dela no Google, também você vai ver que o currículo dela é terrível, como ela vem trabalhando para o reino das trevas. Ela escreveu muita literatura, ela é a grande teórica desse movimento, né? Ela é reconhecida como sumo sacerdotisa. Em 1875, a Helena recebeu o plano. Em 1975, 100 anos depois, o plano foi trazido à tona e atualmente está em fase de absoluta expansão no mundo inteiro. Engraçado, né? Isso foi escrito em 1975 e já dizia-se lá que já estava em expansão. Imagine hoje como isso já está tomando conta das mentes, das civilizações, das nações, das pessoas. Tá. Depois desse pano de fundo histórico, o que é isso? O que é isso? Bom, primeiro, é uma grande o quê? É uma grande o quê? Que está fazendo o quê? Comportamento humano em todos os setores da... Bom, uma grande revolução, durante 1260 anos, o sistema feudal existiu na Terra e não tinha revolução nenhuma. Quem nascia camponês, ia ser camponês, o filho ia ser camponês, o neto camponês, o bisneto camponês, não havia nenhuma mobilidade social, não havia nenhuma mudança no sistema econômico, político, a maneira de viver, a cosmovisão, o clero junto com a nobreza reinando, e o resto todo era plebe, todo mundo pobrezinho, para sustentar toda a riqueza da nobreza e do clero que trabalhavam juntos, né? A igreja romana, junto com os nobres, dominando o planeta conhecido, e o resto era plebe, que trabalhava para isso. Só que aconteceu na França, a Revolução Francesa, em que esse povo que trabalhava dentro dos feudos começaram a negociar entre si, começaram a acumular uma riqueza, surgiu a burguesia, mataram o rei e surgiu o início do movimento capitalista através da burguesia na Revolução Francesa. Isso tomou forma definitiva quando na Inglaterra aconteceu
a Revolução Industrial, uns 60 anos depois, lá, 1850, e aí o povo saiu da roça para vir morar na cidade, vender o seu tempo, receber a mais-valia e passar a ganhar dinheiro e não viver das coisas da terra, e aí surge de fato o capitalismo. É nesse momento que há uma ideia contrária a esse capitalismo, que é a ideia de Karl Marx, em que todos deveriam receber o mesmo salário, que o patrão não deveria usurpar tanto o tempo de trabalho do seu funcionário, e houve as primeiras convulsões sociais. E nessa luta toda surgem as duas guerras, a primeira guerra em 1914, que surge pela disputa de espaço para o oceano, para poder negociar, já que o lucro foi liberado, a Igreja Católica foi tirada de cena, e eu podia ter muito lucro, começaram as grandes navegações, as descobertas já haviam acontecido, e agora tinha lastro para poder haver bastante lucro. A primeira guerra surgiu, em sequência a segunda, onde muita tecnologia aconteceu, e começou essa grande guerra política entre capitalismo, socialismo ou comunismo. Veio a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, parecia que o capitalismo estava hegemônico, mas agora, nesse século XXI, o socialismo e o comunismo estão voltando com força total para um embate final. Só que o que diferencia o que aconteceu do século passado para o século de hoje é esse grande fenômeno mundial. Alguém fala assim, pastor, mas o que está acontecendo hoje aconteceu no século passado. Só que antes era a União Soviética querendo implantar o seu sistema em que o Estado governa sobre todos, tira a liberdade do povo, dá um salário justo para todos, ninguém tem falta de nada, mas também não tem liberdade para reclamar do governo. O governo é o pai de todos. A União Soviética tentou fazer isso, e aí os países não quiseram. E agora o que a China está fazendo é a mesma coisa, ok, só que há 100 anos atrás não existia internet. O que nos leva a crer que nós estamos bem perto da volta de Jesus é a internet. A internet, ela globalizou as ideias. A internet vai globalizar o sistema financeiro, a criptomoeda, o 666, a moeda única. Então, a internet é, sem dúvida, o maior fenômeno histórico. Não há nada na história da humanidade que se compare. O Steve Jobs disse, antes de morrer, que esse aparelho que a gente carrega na mão ia mudar a história da humanidade. E hoje todo mundo está preso aqui. Você está fazendo nada, você corre para as redes sociais para ver a vida dos outros, ou você vai mandar mensagem, você quase não usa mais esse aparelho para telefonar, é só para mergulhar. E com a chegada do metaverso, esse aparelho vai ficar até um pouco sem uso, porque você vai poder fazer tudo com aquele óculos tridimensional no rosto, e ali você sai para trabalhar, você viaja, a vida toda vai para dentro daquilo, através da inteligência artificial. Então, a ciência multiplicou-se de um jeito, que colocou toda essa mudança histórica no bolso, e a internet vem para causar essa grande revolução social. Sem dúvida alguma, o Movimento Nova Era está usando as suas ideias mergulhadas na internet, para cooptar rapidamente todas as mentes do planeta Terra. Bom, fala-se muito em 5G, que é, por exemplo, a Alexia, que é a internet das coisas. Você fala com o seu carro, você fala com o seu celular, você fala com a Alexia que manda a sua casa, a inteligência artificial interage com você, você interage com ela. Mas o 6G não será a internet das coisas, o 6G será a internet em você. Elon Musk já está aprimorando o microchip que vai ser implantado na testa, no crânio, e você vai poder movimentar as coisas na internet pelo seu pensamento. Você pensa e as coisas acontecem, não precisa ter comando de voz. O 6G, sem dúvida alguma, será a completa interação do ser humano com a tecnologia. Isso é conversa para outro dia. Eu só queria mostrar aqui como as coisas estão em uma velocidade absurda de cooptação de mente. É muito mais fácil você dominar uma sociedade hoje por causa da... Então, o Movimento Nova Era é uma... E que são ideias... Ou seja, água mole, tanto bate. Bom, qual é o plano, então, que aquela russa recebeu em 1875,
que já está sendo trabalhado desde 1975, eles estão trabalhando em todo o planeta, para que todo mundo aceite de boa, porque em Apocalipse diz que a besta, que é o anticristo, será adorada. O anticristo vai tomar o poder em adoração, não vai ser tão à força, as pessoas vão aceitá-lo, vão adorá-lo. Quem lutará contra a besta? Quem é como a besta? Ele será adorado, o diabo, o Satanás será adorado. Eu estava ouvindo esses dias o reverendo Hernandes Dias Lopes dizer que a religião que mais cresce hoje na Europa é o satanismo. As igrejas ao diabo, o culto a Satã é o que mais cresce. Eu me lembro em 2012 de ter ido em Antuérpia, no norte da Bélgica, e vi um outdoor lá em Antuérpia escrito: curso teológico de bruxaria, vem aprender a ser bruxo. Então os jovens estudam 4, 5 anos em sala de aula os feitiços e bruxarias para serem bruxos e bruxas. Isso no outdoor, 2012. Imagina como é que não está essa situação hoje na Europa. Qual é o plano? O trabalho do diabo através do movimento Nova Era é preparar a mente das pessoas. Preparar o quê? Para a instalação do seu governo através do anticristo. E não é feito de forma desorganizada, né? Pelo contrário, os filhos das trevas são mais prudentes até. A gente se distrai com tanta bobagem. O que me chama a atenção é como esses satanistas, esses bruxos, esses servos do diabo, como eles são focados no que eles devem fazer, né? Para o diabo avançar, para o reino avançar. E nós, às vezes, que temos o Espírito Santo, estamos vivendo a verdade, como a gente se distrai com besteira. Um exemplo prático, já é a segunda vez essa semana que uma testemunha de Jeová coloca na minha caixa de correio um bilhete feito à mão. Olha, infelizmente eu não te encontrei em casa, mas eu gostaria de voltar uma outra hora, para a gente poder estudar a Bíblia juntos, bababá. Testemunha de Jeová, como aquele povo trabalha, né? Uma doutrina mentirosa, uma doutrina completamente antibíblica, mas eles trabalham, eles se esforçam para salvar almas lá para o negócio deles. Bom, o movimento tem suas metas estabelecidas para concretizar o seu projeto. Isso aqui é importante, a Agenda 2030. Quem já ouviu falar da Agenda 2030? Alguns irmãos já ouviram falar. Começa com a pandemia, paralisa o planeta e vem o tal do novo normal. E nesse novo normal, os estados serão absolutistas, ditaduras serão espalhadas por todo o mundo para que as pessoas mais velhas, que são mais difíceis de aceitar uma nova ideia, porque Paulo Freire diz que é mais fácil aprender do que desaprender, é mais fácil os jovens e adolescentes assimilarem uma nova maneira de viver do que nós que estamos mais velhos sermos dobrados. Então a pandemia já veio para matar logo os velhos mesmo, a ideia era já matar bastante gente velha, cabeça dura, que não vai aceitar as ideias da nova era, e começar a trabalhar nas crianças e adolescentes uma nova maneira de pensar. Graças a Deus somos resistência, né, irmão? Não morremos, Deus nos deu vitória nessa pandemia, louvado seja o nome de Jesus. Bom, primeira ideia do plano, eu vou passar rápido aqui, é descaracterizar a personalidade de Deus. Deus não é uma pessoa. Pensa aí, seu local de trabalho, parentes que não são crentes, as pessoas com as quais você convive. A maioria já não acredita nisso, que Deus é uma energia, que Deus... O Deus pessoal que joga no inferno, esse Deus não existe mais. Para a sociedade, não, esse Deus é chato. Esse Deus é chato, esse Deus aí é horroroso. Não, Deus é uma energia, eu sinto Deus. Não importa se eu estou em pecado, se está em adultério, se está no quinto casamento, se é homossexual, a pessoa pode contactar-se com Deus, porque Deus é lindo, porque Deus é energia. Então, essa ideia vem sendo trabalhada desde 1975 no mundo todo. E com a internet, está com velocidade, invadindo e tomando posse da mente da sociedade. De descaracterizar a personalidade de Deus e diluir no cosmos seus atributos. Então Deus é uma energia, Deus não é onipotente, nem presente, nem imenso. Esquece os atributos de Deus, Deus é uma energia. Olha o que esse Guilherme Silva Rocha escreve, são nomes de líderes esotéricos. Se jogar esse nome no Google, você vai ver também o currículo horroroso, anticristão desse homem. Ele disse, nós somos energia, Deus é energia.
Quando fundimos essas duas fés, eu brinquei lá na igreja, podia botar fezes, né? Quando fundimos essas duas fés, somos capazes de conquistar bem, como realizar o que muitos chamam de impossível. Se essa frase for dita com ênfase numa igreja pentecostal, o povo até pula, roda e sapateia. Imagina, chega um pregador, aqui não, é na Assembleia de Deus que acontece, aqui não acontece isso não. Mas se na Assembleia de Deus alguém chega, nós somos energia, Deus é energia. Quando fundimos essas duas fés, somos capazes de conquistar, bem como realizar o que muitos chamam de impossível. Aí o povo, aleluia, aleluia. Ainda bem que na Fé para Todos não tem isso, né? Graças a Deus. Só que isso é uma loucura o que esse camarada está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que Deus é energia. E tem muita gente embarcando nessa ideia que é sistêmica, que é de propósito, não é jogado no ventilador. Eles estão tentando desconstruir o cristianismo desde 1975 no mundo todo. E agora com a internet ficou mais fácil. Só que a palavra diz que Deus é uma pessoa e Ele criou o homem. Nem Deus nem o homem é energia, né? São seres pessoais. Quantos acreditam nisso aqui, digam amém. Essa ideia é velha. Na verdade, o diabo é velho, né? Diz que o diabo é perigoso porque ele é bastante sábio pela toda a sua existência. Sangue Jesus o repreenda. Mas no século V a.C., na antiga Grécia, essa era a verdade para os gregos. Que Deus estava nas coisas. Deus está no mar, Deus está na floresta, Deus está no sorriso de uma criança. Eles misturam o quadro pintado com um pintor. Você vê um quadro pintado, e aí a pessoa pintou o quadro, mas o quadro não é o pintor, é obra do pintor. Mas no panteísmo as coisas se misturam. Então essa ideia de que Deus está em todos os lugares como uma energia que se expande, isso é diabólico. E essa doutrina panteísta, isso vem desde a antiga Grécia. Os filósofos gregos difundiram essa ideia. Alexandre o Grande espalhou isso pelo mundo. Impressionante como essa mentira passou a ser a verdade. Inclusive você se lembra que quando Jesus veio há 2000 anos atrás, essa era a teologia vigente. Deus era uma energia, por isso eles acreditavam em vários deuses. A energia de um Deus maior meio que se diluía em pequenos deuses. Foi o cristianismo que destruiu isso. Você só acha essa ideia de Deus ser energia absurda porque a sua mente já foi conquistada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se é verdade, diga glória a Deus. Mas quem não tem a palavra de Deus escondida no coração e não tem o Espírito Santo por morada, facilmente é cooptado por essa ideia de que Deus é uma energia. Por isso os esotéricos têm tanta força nesse mundo de hoje, né? Repito, os cristais, o pêndulo de vento, né? Então a pessoa tem na varanda aquele blam, 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 que isso não é para que bons espíritos entrem na minha casa. Eu falo assim, às vezes tem crente que fica assim, você não tem isso na sua casa, graças a Deus, ninguém tem uma miséria dessa lá na sua varanda, né? Que a ideia daquilo ali é atrair espíritos bons. Você já tem o Espírito Santo, você não precisa de blam, blam, né? Pelo amor de Deus. Nem um Buda com arroz atrás da porta, nem um copo d'água em cima da geladeira para o Arcanjo Miguel, e essas coisas da superstição carioca. Você foi liberto, você pode atravessar debaixo de uma escada, que nenhum mal vai te suceder, para alguma vai chegar à sua tenda. É verdade, você não precisa pendurar a vassoura de cabeça para baixo para a visita ir embora. Isso era o velho homem, a velha coisa de carioca do passado. Esquece isso. Amém? Aleluia. O panteísmo era a doutrina vigente e foi o cristianismo que a derrotou. Só que agora está querendo voltar. Deus é a natureza é Deus. Deus e o diabo não existem, só existe energia positiva e negativa. Olhe para cá, deixa eu dizer um negócio importante aqui. Em todas as culturas onde o diabo se esconde, é onde ele mais trabalha. As pessoas falam muito de crentes pentecostais. Eu fui numa igreja e o povo só fala no diabo. Sai, diabo. Em nome de Jesus, sai, demônio. Ai, diabo, vai embora, diabo. Em nome de Jesus, o diabo vai sair ou não vai? Aí o povo vai. Aquele povo só fala de diabo. Não, a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os seus ardis. A gente sabe que o diabo existe. A gente não o potencializa,
mas também a gente não o despreza. Mas quando uma cultura esconde o diabo não existe, aí é que ele está reinando, aí é que ele está dominando. Você chega para uma pessoa espiritualista, acendedor de incenso, que pratica yoga, essa gente, né, dessa nova religião mundial, você fala Satanás, não, isso é mito judaico-cristão, isso é folclore, esse ser não existe. Existe apenas uma energia ruim. Inferno não existe, o inferno é aqui. Aqui é céu ou inferno. O céu e o inferno estão dentro de você. Olha, eu estou vendo sua áurea, não está muito legal, sua áurea está um pouco escura. Acho que a gente precisa fazer um tratamento aí, alguma coisa para melhorar. Então, essa ideia nova-erista é, sem dúvida alguma, a base da formação da nova religião que virá para preparar o caminho para o anticristo. Tudo baseado na ideia de que Deus é uma energia. Deixa eu correr. Aí os filmes, né? Star Wars, A Força Seja Contigo, X-Men, Os Vingadores. A molecada toda está bebendo disso aqui. Todo mundo está bebendo, adorando DC, Marvel, né? Pode ser pela ciência como o Hulk, o soro do Capitão América. Pode ser do cosmo como o Thor, de Asgard. Pode ser um eterno como Thanos. Pode ser o gene da pessoa nasceu mutante com superpoderes. Enfim, toda essa marmelada, todo esse besterol está entrando na cabeça de jovens e adolescentes há muitos anos. Aliás, a minha geração, eu estou com 50 anos, antes de eu me converter, eu conheci Jesus aos 14 anos, graças a Deus. Mas me lembro que dos 11 aos 12, eu lia a revistinha Marvel. Quem mais lia revistinha Marvel aqui das antigas? Sentava na escada e ficava lendo revistinhas Marvel. Ai, aqueles heróis. E quando isso vem para a tela do cinema, bum, meu Deus, olha o que eu li, está ali na tela, olha só, o Thanos, eita, ele é inevitável, meu Deus, quem diria que eu viria um negócio desse? Só que existe toda uma ideia subliminar para preparar a mente das pessoas para isso, como se aquela ilusão fosse verdadeira. Bom, se Deus é energia, essa energia está espalhada em muitas pessoas, está espalhada no cosmos. Bom, além de dizer que Deus é energia, o homem é divino, porque se Deus é energia, existe energia dentro do homem. Bom, se Deus é energia e o homem possui energia divina, então o homem também é divino. E sou eu que falo isso? Não, é Nietzsche que fala isso. Ele diz, o homem divino cria o seu próprio Deus. E ele está falando mal do Deus judeu, Deus de Israel, não é o nosso Deus. Porém, não há inimizade pior à superfície da terra do que a inimizade entre os deuses. Então, o homem é um Deus que briga com o que nós chamamos de Deus verdadeiro. Então, a ideia desse infeliz já vem se difundindo há muito tempo e, infelizmente, no meio acadêmico, é isso aqui que vale. Você cita um versículo da Bíblia numa universidade federal, é capaz de você apanhar. Mas se você falar as loucuras de Nietzsche, você vai ser aplaudido. É melhor apanhar, irmão. É melhor apanhar. Então o homem passa a ser divino. E essa foi a proposta de Satanás para Eva. Vocês serão como Deus. Desobedece a ele, vocês serão divinos. O homem ama esse negócio. Tanta coisa para falar, mas vamos lá. É interessante que hoje, como foi em Corinto e como foi em Éfeso, a mulher é chamada de divina, a mulher é chamada de diva, a proporção que ela for bastante sem vergonha. Quanto mais promíscua a mulher era em Corinto por causa da Afrodite, em Éfeso por causa da Diana, mais diva ela era. Hoje a sociedade ocidental está do mesmo jeito. Quanto mais promíscua e sem vergonha for a mulher, mais divina ela é. Há ou não há hoje essa glamourização da promiscuidade feminina? Sim ou não? Pois é. Irmãos, o diabo continua sendo o mesmo. O ser humano continua sendo o mesmo. O que mudou na Terra foi a tecnologia. As dificuldades e as fraquezas humanas são as mesmas, desde o jardim. E Satanás, agora com 6.000 anos de experiência, sabe como chegar lá. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Achar-se Deus gera autossuficiência, soberba, babá, Nero, papas, Napoleão, Hitler, Stalin, Kim Jong-un, vira um Lúcifer, um anticristo. Vocês sabiam que em dezembro, na Coreia do Norte, os norte-coreanos ficam proibidos de sorrir? Não pode sorrir. Quem viu essa matéria? Alguém viu isso?
Você viu? Por causa da morte do pai do Kim Jong-un. Então, para celebrar ou para guardar luto pela morte do ditador da Coreia do Norte, eles precisam ficar 11 dias sem sorrir. Se for pego sorrindo, vai para a cadeia. Então, o modelo da Coreia do Norte, e que hoje está sendo bem copiado e expandido pela China, do Xi Jinping, sem dúvida será o modelo do anticristo. Um modelo em que o povo é tratado como gado. Se você não concorda com o que está sendo falado ou ensinado, é preso ou morto. O mesmo modelo, né, são modelos de ditaduras, né? O líder fala e todo mundo obedece. A grande maioria vai adorar esse líder, como também acontece em alguns países em ditadura, porém, a minoria que não o adora e não concorda com as suas ideias será morta. Mas, pastor Cassiano, quem vai aceitar isso? Primeiro, quem acredita que Deus é energia. Segundo, quem acredita que o ser humano pode ser divino, por isso vão adorar o homem, o anticristo. Como muitos adoraram Hitler, como muitos adoraram Stalin, como hoje o Kim Jong-un é o Deus da Coreia do Norte. É um absurdo você achar que esse gordinho é o Deus no país dele, mas ele é o Deus do país dele, ele é. E o Xi Jinping está tentando transformar mais de 1,3 bilhão de pessoas também em seus súditos. Isso aconteceu em várias situações. Homens criando seus deuses humanos. Aqui no Brasil isso é fácil de pegar, né? Porque a cultura brasileira já adora outros seres humanos mesmo. Tem a rainha dos baixinhos, tem o rei do futebol, tem o rei da música, tem Lula, tem Bolsonaro. E dentro da igreja, os curandeiros, os pregadores, a cantora, já existe uma predisposição natural no Brasil para idolatrar outros homens, né? Então essas ideias de que Deus é uma energia, que o homem é divino, aqui no Brasil é fácil de se implantar. Deus nos livre, Deus tem misericórdia do Brasil. Adorar só a Jesus, adorar somente a Jesus. Bom, sobre a questão de energia interior, aqui Jesus disse que a energia interior ou é um demônio ou é o Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo dentro de você, ou você está vazio, e vazio não dura muito tempo, porque esse texto diz que se a pessoa estiver vazio, o demônio que antes estava na vida dela ou na família dela volta e traz consigo mais 7. Então, ou você tem o Espírito Santo dentro de você, ou tem no mínimo 8 demônios. Diga, Deus me livre. Pois é, mas esse texto revela isso. Não existe ninguém que esteja oco por muito tempo. Ou você é ocupado pela presença do Espírito Santo, ou a pessoa carrega espíritos dentro dela. Então esse papo de energia interior é a mentira do diabo para que as pessoas fiquem endemoniadas e gostem de serem endemoniadas, que é o que a gente vai ver aqui, ó. As ideias da nova era são para valorizar a presença de espíritos malignos dentro das pessoas, para que elas achem normal e até aprendam a conviver com isso, né? Você tem um dom, você tem um dom. Ah, eu tive um pesadelo, apareceu no meu quarto um vulto e falou comigo. Que legal, você tem um dom, precisamos melhorar esse dom. Não, tem que arrancar esse dom, esse capeta, esse demônio, arrancar ele em nome de Jesus, não é valorizar. Só que a ideia hoje, que faz parte dessa nova religião mundial, é valorizar a presença de espíritos malignos. Quanto mais capeta a pessoa tiver, melhor para ela, né? Deus nos livre. Então, ou é esse extremo de supervalorizar o espiritual, ou se a pessoa é super ateísta, tem espaço para ela na nova era. Não, isso não é demônio não, isso é uma bipolaridade. Isso não é demônio não, isso é uma esquizofrenia. Não, isso aí é porque essa pessoa tem múltiplas personalidades, ok? Isso aqui existe, existe. O cérebro pode estar doente, pode ser um problema cerebral, sim. Isso aqui existe, é científico. Mas você não pode dizer que toda pessoa que tem distúrbios de personalidade seja apenas isso e não seja demônios. Sim ou não? Uma pessoa pode ficar endemoniada, irmãos? Sim ou não? Quem é crente aqui desde os anos 80? Por que nos anos 80 a gente tinha mais pessoas sendo libertas de demônios e hoje não? Qual foi a última vez que vocês expulsaram um demônio aqui, na Fé para Todos? Qual foi a última vez que alguém manifestou um demônio e você teve que expulsar em nome de Jesus? Por que isso não acontece mais? Porque não tem mais ninguém endemoniado, está todo mundo de boa, é assim? Não, é porque assimilaram isso, estão gostando disso, estão vivendo isso. Quanto mais espíritos malignos houver na vida da pessoa,
mais empoderada ela se sente. Deixa eu correr. Isso aqui a gente viu agora na pandemia. Leiam vocês. A ciência está ou não está se tornando superior? Fé já não é para todos, né? A fé agora é só para um grupo de pessoas obsoletas, de gente trouxa, não é que pode acreditar na Bíblia, gente. Esse livro aí já era. Esse livro aí, não, mas existem escritos no Mar Morto que validam as versões. Então, antes a conversa era tentar descredibilizar a Bíblia, dizendo que eram cópias que não tinham mais ajustes ao original. Depois de Qumran, em 1960, dos escritos do Mar Morto, ninguém mais ousa no meio acadêmico científico dizer que a Bíblia não é original, ela é. Então, o que se faz hoje? Pega a sociedade que está encharcada dessas ideias e diz, essa sociedade odierna não cabe mais dentro desse texto. Nós já evoluímos, a sociedade evoluiu. E o que a Bíblia diz, por mais que ela seja original, ela não serve mais para a sociedade de hoje, porque a sociedade evoluiu. Então temos que adaptar a Bíblia à sociedade, e não mais a sociedade à Bíblia. Isso tudo faz parte do plano para que o caba ruim apareça. Esse aqui, infelizmente, é um dos grandes trabalhadores desta reta final do movimento Nova Era. Ele diz aqui, a fonte está aqui, eu não estou inventando, a fonte está aqui, você vai ver isso lá. Ele diz, estou certo que a ciência e a fé, acrescentou o Papa citando a Laudato Si, a ciência e a fé podem desenvolver um diálogo intenso e frutífero, até aí tudo bem, para mitigar as graves consequências, não somente ambientais, mas também sociais e humanas. Então, o que é chamado representante da fé, já começa a colocar a ciência e a fé no mesmo patamar. E quando fala de meio ambiente, arrepia, porque certamente a ideia do meio ambiente será a grande plataforma para 2023, né? Não tem uma nova pandemia por aí, o povo já não aceita mais tomar picada, o povo já não aceita mais botar a focinheira, né? O povo já se revoltou, então a ideia agora é a questão do meio ambiente. Agora olha que coisa estranha. Quanto mais eles pregam que o mundo está superaquecendo, nós estamos em que mês do ano? Fevereiro. Não, nós estamos em que mês? Janeiro. Quem diria que a gente estaria em janeiro com 20 graus de temperatura à noite? Está esquisito ou não está, irmãos? Está esquisito ou não está esquisito? Ah, mas está acontecendo o contrário do efeito estufa. Era para estar 45, 47 graus em janeiro e não 20. Então, perceba que o diabo não tem um controle de tudo. O diabo nunca terá o controle de tudo. Será permitido a ele reinar por 7 anos na grande tribulação. Será permitido, mas ele não tem o controle, nem, claro, da natureza. Bom, então a ciência superior. E aí, aqui está o problema. Talvez essa seja uma das telas mais importantes para você entender a mudança no mundo e como o mundo se prepara para o anticristo. Quem vai salvar a humanidade das pandemias e das pestes? Quem? Na ideia dessa revolução social, dessa lavagem cerebral. Digam ciência, quem vai salvar o mundo das pandemias e pestes? Segundo Bill Gates, vai aparecer uma nova pandemia pior já, né? E eles já estão preparando novas picadas e tal. Deus nos livre. Quem vai salvar o mundo das tragédias climáticas, feito estufa, terremotos, furacões? Quem? Santo Antônio de Pádua está debaixo d'água, não é isso? E a gente orou para quê? A gente perde tempo. Gente, para que o pastor orou aqui? Para Deus ter misericórdia de Pádua, porque choveu, o rio transbordou. Se a nossa oração não serve para nada. Precisa haver um meio científico para resolver essa situação de Pádua. Porque não adianta orar, porque Deus, ele é apenas uma energia, Deus não está nem aí para isso. É assim? Mas as pessoas não estão acreditando nisso, sim ou não? Já tem muita gente que você conhece que acredita assim, sim ou não? Quem vai salvar do desemprego e da fome? Quem vai salvar? As ciências políticas, ciências sociais, o salário básico mundial.
proposto por Emmanuel Macron, né? 1.000 euros para todo mundo, não está bom não? 1.000 euros para ficar em casa sem trabalhar? Uhul! Quem não gosta de trabalhar está ótimo, agora quem gosta de trabalhar e prosperar, aí é problema. Não, 1.000 euros para mim não dá, eu quero ganhar 2.000 euros, eu quero ganhar 3.000 euros, eu quero ganhar 5.000 euros, cala a boca. Você vai ganhar 3.000 euros, eu vou tirar 2, vou deixar você com 1, e os 2 que estão sobrando eu vou repartir com quem não tem. É o embate dos dias de hoje, que traz confusão, que traz briga, não tem mais mérito. Eu estava explicando para um irmão lá na igreja, ele tem uma loja de bicicletas, ele conserta bicicletas. E eu disse para ele, vamos supor que o salário dele seja 5.000. Eu disse para ele, fulano, você trabalha de 8 da manhã às 8 da noite consertando bicicleta dentro da comunidade, você faz 5.000 por mês aí. Quando esse sistema for implantado de vez, você vai ganhar 5.000 trabalhando 12 horas por dia? Não vai não. Eles vão te dar 2.000 e os outros 3.000 que você gera serão repartidos com outras pessoas que não tiveram a sua oportunidade de aprender a consertar bicicleta, coitados. Então essas pessoas vão receber algo a mais em cima do seu trabalho. Acabou o mérito. Se você tem um tempinho extra, assiste na Brasil Paralelo a Revolução Bolchevique. Nós estudamos isso na faculdade. Quem não me conhece, eu sou professor de História. Nós estudamos isso na faculdade. Como foi que Stalin conseguiu à força implementar o regime socialista na antiga União Soviética. Primeiro mataram os czares, os reis, já mataram logo os opositores políticos, e à força implantaram o socialismo na União Soviética para que tivesse um país base para dali expandir para o mundo todo essa ideia. Se a ideia socialista fosse só compartilhar renda, pode ser que a gente até defenderia isso. Mas o problema é que essa ideia socialista traz com ela anti-Israel, devolver o Estado israelense para a Palestina. Essa ideia socialista traz consigo a questão de aborto, traz consigo a descriminalização das drogas, traz consigo, o que mais? A questão homossexual tem que ser aceita, os pastores têm que fazer casamento gay, querendo ou não, se a lei for baixada, o decreto for baixado, vai haver casais gays, lésbicas ou homem com mulher, vai ter mulher. Na Alemanha foi liberado até, foi na Alemanha, gente? Não lembro se foi na Alemanha ou na Noruega, foi liberado até o relacionamento com animais, não é mais crime ter sexo com animais em um dos países da Europa. Então o problema não é esse, o problema é que é anti-bíblia, não é só um compartilhamento de riquezas, essa ideologia vem contra o cristianismo, vem contra a Bíblia, vem contra Israel. Existem 3 coisas que o diabo luta a vida inteira para destruir e não consegue: Israel, igreja e Bíblia. Quais são as 3 coisas? Não é a grande luta do diabo? Vocês se lembram que o Voltaire, com a sua ideologia socialista na França, disse: a Bíblia não presta, vamos queimar. E fez uma grande fogueira de Bíblias em Paris. Quando ele morreu, a casa onde ele morava foi transformada na Sociedade Bíblica Francesa. Até hoje, as Bíblias são feitas lá. Então, Deus está no controle da história, mas o diabo é ruim e ele vem lutando. Deixa eu correr, eu acho que eu já até... Eu posso mais 5 minutos? Já são 11h15. Posso? Pode, pastores, pode. Então a ciência vem para ser superior à religião, para resolver quaisquer problemas da humanidade. A ciência salvará a humanidade. Salário básico mundial, os robôs, a inteligência artificial. Eu li esses dias que a principal inteligência artificial do planeta Terra já é hoje uma criança de 8 anos de idade. Ela está aprendendo por si mesma, está se desenvolvendo, resolvendo problemas e está como uma mente de uma criança de 8 anos. Já parou para pensar quando essa inteligência artificial assumir o poder mental de uma pessoa adulta? Os filmes vão se tornar realidades. Aquele do Arnold Schwarzenegger, a Skynet vai dominar o planeta, vai tomar conta das bombas, né? Trazendo para a Bíblia, trazendo para a Bíblia diz que o anticristo terá a imagem da besta que falará. Hoje a grande maioria dos pastores, teólogos concordam que a imagem da besta que falará é a inteligência artificial, é a Siri,
é o Google, é a Alexia, é isso? Então tudo isso vai se fundir em uma única inteligência e o anticristo vai poder falar com todas as pessoas do planeta via celular. Aliás, o celular vai se tornar obsoleto, porque já existe a tecnologia hoje de holograma. Alguém já leu sobre isso? Sabe o que é holograma? Então o pastor Valmir liga para mim, a gente já está em holograma, dentro do meu novo aparelho celular, iPhone 25, tomara que ainda dura muito tempo isso, né? Quando tocar a ligação, eu não vou ver apenas o rosto do pastor, ele vai sair como um facho de luz, em tamanho real. E aí, pastor, aí tu faz assim, passa por ele, né? Igual a princesa Leia aparece nos hologramas para falar a Guerra nas Estrelas, em Star Wars. Então a tecnologia de holograma já está acontecendo. Então o telefone vai ligar e vai sair a pessoa de dentro ali, um facho de luz. Ah, pois não, fulano, e aí, como é que você está? Ou, através do óculos tridimensional, você vai ver a pessoa, vai apertar, vai abraçar. Que loucura, né? Que loucura, inimaginável o que já está acontecendo e o que vem por aí. Então a ciência está cumprindo o texto de Daniel 12:4. Leiam vocês, 1, 2, 3, e tu fecha. Imagina o que Daniel viu na época dele, né? E o que a gente está vendo hoje. A cada ano, algo extraordinário, inimaginável acontece. Quarto, estabelecer uma nova religião mundial. Isso aqui já está acontecendo muito, com uma velocidade enorme. Aqui é para você ver que está perto de acontecer, tá? Isso aqui é para você sentir aquele frio na espinha e entender que está perto do anticristo ser revelado. A religião mundial, sem templos, igrejas ou instituições formais. A religião mundial deverá ser infiltrada, impregnada na mentalidade de todos, e é o tal do hashtag. Quantos aqui da Fé para Todos ficaram em casa na pandemia e não voltaram mais? Foi só um ensaio, né? Essa ideia de estar em comunhão em um templo, isso abomina Satanás. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. O diabo não quer isso. Então a ideia é dessa religião do cada um por si, como no yoga, na meditação budista, aproveitando a energia que já está em você. Você não precisa de outra pessoa para conectar-se com Deus. E aí vem os crentes sem igreja, sem pastores, desigrejados. Isso aqui vai aumentar no Brasil agora, tá? Agora o novo sistema político vai enfatizar muito isso aqui. Eu vi eu até conhecia ele quando eu era pregador itinerante, não vou falar nome aqui, dando uma ideia de se infiltrar nos seminários teológicos, para começar a mudar a cabeça dos novos pastores que vão surgir, para que essas ideias sejam melhor assimiladas. E esse infeliz que está falando isso, foi pego usando drogas, já foi preso por causa de drogas e diz que é pastor. Eu conheço ele. Bom, evangélico não praticante está aumentando bastante, isso faz parte da nova religião, né? Você é o quê? Católico. Você vai à missa? Não, eu sou católico não praticante. Você é o quê? Eu sou evangélico. Qual a sua igreja? Não, eu sou evangélico não praticante. Quem diria que a gente chegaria a isso? Já está. Nova religião mundial, Deus é o mal e o bem, Deus é a energia, como já vimos. A ciência é a única fonte de conhecimento, até para explicar o mundo espiritual, que antigamente pelo ateísmo materialista era negado, hoje já se admite que existem mesmo os espíritos, mas isso vem de um multiverso, isso vem de um mundo quântico, então a física vai tentar explicar a áurea, a energia atômica. Bom, isso aqui já está acontecendo. Importante, terceiro, isso aqui todo mundo está vendo acontecer, é a tal da religião da inclusão, né? Todos os seres humanos na nossa casa comum, o Papa está pregando muito isso, casa comum, aldeia global. Por que você julga o seu irmão homossexual? Por que você julga o seu irmão ladrão, bandido? Por que você julga o que é pedófilo? Por que você julga o que rouba apenas um celular? Por que você julga o estuprador? Pare de julgar, você não tem que julgar. Somos todos irmãos de um planeta só, precisamos nos aliançar, nos abraçar, nos reunir. Essa é a pregação do momento, sim ou não? Mas aquilo que Deus chama de pecado, você vai assimilar isso? A opinião de Deus então não vale mais, o que a Bíblia diz não vale mais?
Então, essa lavagem cerebral já está tomando conta da sociedade. As pessoas já pensam assim. Se você lá no trabalho, e na faculdade 1000 vezes pior, se você falar, não, mas isso aí está errado, porque a Bíblia diz, para com isso, homofóbico, para com isso, você quer se julgar, quem você pensa que é para me julgar? As pessoas estão reagindo à mensagem do Evangelho com ódio. E diz que você está pregando o ódio é seu, porque o ódio dela é o ódio do bem. O meu ódio é o ódio do bem, porque você está contra o homossexual, eu sou a favor. Eu te odeio, mas porque eu quero o bem de todos, o bem do planeta. Que mentira, né? Como o diabo consegue disseminar a sua mentira? Não há pecado nem justiça, porque Deus não julga ninguém. A religião é para salvar. E aí vem outra dica importante, isso vai ser muito trabalhado esse ano, 2023. 2023 começa forte a ideia do meio ambiente no mundo, tá? Vai voltar a falar de Amazônia, que não está mais pegando fogo na Amazônia, agora a Amazônia está lá, as ONGs vão voltar a tirar sangue de índio, vão voltar a roubar o nosso nióbio, vão voltar a roubar os diamantes, o ouro, vão voltar a roubar aquela bagunça toda de novo, tudo vai ser roubado de novo, e a Amazônia vai se transformar numa zona internacional, que é o sonho da Europa há muitos anos. A Europa está falida e precisa da Amazônia para voltar a existir, e isso começa a acontecer agora. Porque a religião mundial, a nova religião mundial do anticristo, é para salvar quê? O meio ambiente, os mais. Para salvar o quê? O meio ambiente, os mais. Não existe céu, nem. Então, a nova religião é para ajudar os pobres e o meio ambiente, porque o planeta está pegando fogo, vamos morrer todos. Vem cá, e quem comete pecado vai para o inferno? Gente, isso é passado. Isso é da era de peixes. Na nova era de aquário não existe mais pecado. Não existe mais inferno. O diabo virou popstar. O diabo agora é o líder mundial e deve ser adorado. Gente, comecem a assimilar essas ideias. Está assim ou não está? Deixa eu correr aqui. Opa! Inclusive, ele fundou o Crislã. Quem viu o que aconteceu no dia 6 de março de 2021? Quem assistiu a cerimônia? Eu assisti a cerimônia. Quem entrou no site do Vaticano e leu o que foi dito lá? Alguém aqui fez isso? Aqui, ó, está aqui a fonte, entra lá no Vaticano News. 1 hora de discurso do Papa, o nome de Jesus não foi dito nenhuma vez. Porque a nova religião fundada pelo Papa, junto com os líderes do Islã e dos judeus, cristianismo, católico, judeus e islâmicos, eles criaram a religião do pai Abraão. Então, o que nos une é a nossa origem, Abraão. Abraão é o pai dos cristãos, dos judeus e dos árabes, dos ismaelitas, né? Então, essa nova religião está sendo fundamentada em torno disso. Bom, tem um textão aí, não vai dar para ler tudo, mas foi o que o Papa... Isso aconteceu no dia 6 de março de 21, plena pandemia. O Papa foi para Ur dos Caldeus, fizeram a pedra fundamental, o templo já está bem avançado. Bem avançado. E é nessa esteira que vem algo extraordinário que eles estão planejando para esse ano, para abril desse ano de 23. Israel já está construindo uma plataforma de trens para 70 países poderem visitar o novo templo. E esse novo templo será o centro religioso do planeta Terra, assimilado à questão islâmica e católica. Irmãos, desde 1986 eu me converti. Eu pregava isso tanto quando era menino, mas eu não acreditava que eu ia viver para ver isso acontecer. Vamos terminar? O diabo que os enganava. O diabo está ou não está enganando todo mundo? Está. Só que o fim dele é no lago de... Onde está? Eu falo lá na igreja, não é só a besta, porque lá em Rio das Pedras é um reduto de irmãos do Nordeste. Então a minha igreja, metade é paraibana, a outra metade é cearense. E como eu fui missionário na Bahia, eu sou carioca, filho de mineiros. Mas como eu trabalhei no campo missionário, ficou fácil assimilar a cultura dos irmãos, principalmente dia de domingo, quando eles levam um baião de 2, farofinha de cuscuz, aleluia. É para acabar, né? Já para dar fome. E aí eu uso muito esses termos, eu falo, irmãos, não é a besta, não, é o besta, o besta, o besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, serão atormentados para todo sempre. Por último, isso aqui todo mundo está vendo acontecer de uma forma veloz,
a destruição do casamento e da família tradicional, relacionamento livre. Só que a bênção de Deus não é só para o indivíduo, a bênção de Deus está nas... Você, quando é solteiro ou solteira, é abençoado. Mas quando você casa e constitui família, você é muito mais. Então pede para Deus abrir a porta dos varões e você desencalhar, porque você vai ser mais abençoada, mais abençoado casado. Bom, por que que o diabo é contra? Porque foi Deus que fez, tudo que Deus faz ele vai na contramão. E porque sem família o povo vira a geração do dilúvio, Sodoma e Gomorra. Um modelo de anticristo, Sodoma e Gomorra, de uma sociedade dominada pela iniquidade, Sodoma e Gomorra. Um modelo de um povo dominado pela iniquidade, o povo anterior ao dilúvio, né? Aquela geração do dilúvio, Sodoma e Gomorra, Grécia do século V, antigo Império Romano, todos são exemplos do que o mundo inteiro vai se transformar quando esse movimento Nova Era lançar o anticristo. Terminamos: comunismo de Stalin, nazismo de Hitler, fascismo de Mussolini. Para os que gostam de ciências políticas ou história, a grande loucura no nosso Brasil é as pessoas ficarem falando de comunismo e fascismo como se fossem extremos, né? Fulano é fascista, você não sabe nem o que está falando. Isso tudo é igual, o Estado mandando no povo. O nazismo de Hitler, ele era o ditador, quem não obedecia morria. No fascismo de Mussolini, na Itália, quem não obedecia a ele, morria. E Stalin, então, matou mais de 100 milhões de pessoas para implantar o comunismo lá na União Soviética. Então, isso tudo é a mesma coisa. É um modelo de ditadura. Não esqueça que o anticristo será um rei. Ele não é um empresário só, ele será rei. 10 nações vão dar o poder para ele. Ele será um líder político, ele será o cara, o grande político, adorado pela maioria, e perseguirá a minoria que não vai adorá-lo. Como acabar com a família? Pecados sexuais e empoderamento feminino. Isso aqui é conversa grande para outro dia. Adaptar as instituições de ensino. Está acontecendo? Os professores hoje estão bem assimilados com todas essas ideias, sim ou não? Os professores dos seus filhos e netos estão falando essa linguagem. Tudo o que a gente falou aqui hoje, eles estão falando isso, sim ou não? Raríssimas exceções, mas a grande maioria, sim ou não? Tem uma menina lá da Assembleia de Deus da Ilha, que ela não sabe onde vai estudar mais. No 2º ano do médio, ela foi perseguida na sala porque é crente. Aí vai ver se arruma um jeito de estudar junto com a minha filha, que é o último ano do médio, para ver se as duas juntas se somam para resistir à perseguição. Porque ela é crente, ela não faz sexo. Ela não tem namorados, ela não se prostitui, então ela é uma imprestável, ela é uma figura deplorável dentro daquela sala de aula, porque ela é virgem. Como é que pode uma menina de 17 anos ser virgem e não ter tido sexo com ninguém? Essa menina tem que morrer! Eita, que esse cabra aqui, como foi usado por Satanás, o Antônio Gramsci, ele ressuscitou o marxismo cultural e bateu forte. Eu só quero dizer o que ele disse. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por quantos anos? Ele nasceu em 1891 e morreu, já vai tarde, em 1937. Mas a obra dele continua. Então, ele, não é porque ele é só fã do Karl Marx e fez uma reinversão do marxismo. É porque o que eu digo não é só distribuir renda. Ele quer acabar com o cristianismo. Isso aqui ele diz. O mundo está saturado pelo cristianismo há 2000 anos. Um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam. O movimento Nova Era está trabalhando para cortar as raízes, sim ou não? Outra coisa que ele diz, leiam vocês. Então, é tomar a mente das pessoas. Escolas, faculdades, universidades, entrar na mente e dizer que cristianismo já era. Leiam vocês. Nós vamos destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar. Transformar o quê? Música, arte, literatura, contra eles próprios. Aí. Então, o governo do anticristo, o Estado ou o governo do anticristo dominará todas as pessoas do planeta. Quem já fez faculdade aqui, estudou muito de Gramsci.
teve que passar por essa ideia de que o povo não merece democracia. O povo tem que ser dominado por uma elite especializada, uma elite técnica. O povo só tem direito a contribuir com os impostos e sobreviver, porque uma elite pensante é que deve governar um país. Esquece esse negócio do povo. É o que Gramsci prega desde então. Bom, para terminar, como é que isso será possível? Controlando a política, o Estado, o anticristo será um líder político, através de quê? Dos canais midiáticos, através de quê? Você controlando a política e a justiça, as leis, o judiciário, o legislativo, o executivo, você domina o povo. A mente você entra pelas mídias e pelo ensino, lavagem cerebral. E através do dinheiro, né? Quando a criptomoeda única for lançada, e todo mundo só vai comprar ou vender quem assimilar esse novo Estado mundial. Quem não gostar desse governante, não come, não bebe, não compra nem vende. Porque o sinal de que você aceitou o novo governo mundial é colocar na mão direita ou na testa o símbolo dele, que a Bíblia chama de marca da besta ou 666. Feche os seus olhos, por favor. Vou dar um minuto para você fazer uma oração particular sobre o que você acabou de ouvir e ver. Mesmo que tenha sido correndo, não pelo tempo que me foi dado, mas porque é muita coisa, eu que me perdi. Mas de olhos fechados, fale com Deus sobre esse mundo que está aí, sobre o que está por vir, e como você está preparado ou preparada para vencer. Trinta segundos. Fala, Senhor, me prepara, me ajuda. Não deixa a minha mente ser cooptada, não deixa a minha mente ser absorvida por esse sistema de ideias malignas contra a tua palavra, contra a tua pessoa. Ajuda-me com meu filho, com meu neto, com o meu marido, com a minha esposa, com meus pais, para que as mentes deles possam ser tocadas pelo Evangelho, para que eles tenham luz e não trevas nas suas mentes. Você fez a oração? Olhe para cá, por favor. Eu tenho que terminar com a solução. E a solução é perseverar até o fim, e o mais importante é isso aqui. Eu acredito, a gente não sabe o dia nem a hora, mas eu acredito que nós estamos vivendo Apocalipse 3, 11 e 12. Quem pratica a injustiça, pratica ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, então o que você tem que fazer nesse tempo que antecede o surgimento do anticristo? Claro, e Cristo, o arrebatamento. Continua fazendo justiça. Como é que o crente faz justiça? Deixando de pecar, né? Que ninguém aqui peca, nem por palavra, nem por pensamento, nem por atitude. Você não peca mais. Tem 20 anos que você não comete nenhum pecadinho, amém? Não, você não vive na prática do pecado, mas quando não vigia, faz o que não deve. Nós somos humanos. Isso não é desculpa para pecar, mas somos humanos. Nós fazemos justiça dando testemunho de Jesus e pregando o Evangelho. O reino da justiça se contrapõe ao reino da injustiça. E a arma que você tem é a Bíblia. Se posicione, prega o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus parentes, na sua escola, na sua faculdade. Você ainda tem a arma para destruir Satanás. Por isso que a igreja tem que ser tirada, porque enquanto a gente estiver aqui, o diabo não vai nos vencer. Agora você não pode se acovardar no canto de uma parede ou dentro de uma igreja evangélica e ficar todo amuado ali. Ai, tadinho de mim, o reino das trevas avança, o anticristo avança, a implantação do governo mundial avança, as ideologias do diabo avançam. Ai, coitadinho de mim, para com isso. Você tem que contra-atacar, você tem que lutar, você tem que abrir a boca e pregar o Evangelho, falar de Jesus, dar o seu testemunho de vida e falar Bíblia para as pessoas, porque assim você estará resistindo ao mal e salvando ainda muitas pessoas que precisam ser salvas. E além de fazer a justiça, você não pode ficar sujo com o reino das trevas. Você tem que ser santificado. E como é que o crente se santifica?
gastando tempo de qualidade com Deus. Quando? Quando é que você tem que gastar esse tempo com Deus? Quando? Uma vez por semana, no domingo, tá bom? Tem que ser quando? Tem que ser quando? O jejum, tudo bem, pode ser só hoje, né? Ou ontem, o dia que você está livre. Mas oração tem que ser quando? Leitura e reflexão da palavra tem que ser quando? E cantar um louvor, adorar ao Senhor tem que ser quando? Só no ensaio para cantar na igreja, amém? Você tem que cantar quando? É isso que esse livro aqui fala. Oração como estilo de vida, leitura bíblica como almoço. Você almoçou ontem? Quem almoçou ontem, diga glória a Deus. E vai almoçar hoje de novo? Não, não precisa, você já almoçou ontem. Por que vai almoçar hoje de novo? Ah, então você leu a Bíblia ontem e não lê a Bíblia hoje? A Bíblia é como alimento, você comeu ontem, tem que comer hoje. Puxão de orelha, um capítulo falando sobre a importância da leitura como alimento. Louvor, cantar louvores todo dia. Pastor, minha voz é horrível. O vizinho não aguenta, mas Jesus está achando lindo, pode cantar a si mesmo. E a importância do jejum. Estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Então, há momentos que a oração só não é suficiente, você precisa jejuar. Esse livro fala sobre os 4 pilares de santificação: palavra, oração, louvor e jejum. Esse material vai estar lá fora, a irmã Cláudia está cuidando da gente, tem a chave Pix, que você pode adquirir, vai ser bênção. E se você adquirir esse livro, vai me ajudar. Eu deixei até para o final para dar essa palavra, que nós estamos fazendo uma salinha para as crianças lá na igreja. E, na verdade, já fizemos a salinha e botamos o cartão, o Misericard, né? Você usa o Misericard, você passa o cartão e ora depois para Deus ter misericórdia. Então, o Misericard já foi passado e comprando esse livro, você nos ajuda a pagar a salinha de crianças que deixamos lá. Pastor, por favor, eu peço perdão ao pastor, a todos os irmãos, porque eu extrapolei bastante o tempo, né? Mas a ideia de hoje era só trazer esse alerta rápido para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Não tem que pedir perdão, nada. Essa aula de hoje não tem preço. Glória a Deus pelo privilégio. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, todo o povo de Deus. Vamos terminar o culto com oração. Não saia ainda. Nos ajude aqui nesta oração final. Irmãos, olha, bem, primeiro, o que é que a gente vai fazer agora? Na parte da tarde, acesse o nosso, chama-se canal, o nosso site, o nosso canal no YouTube. Obrigado. É que esses nomes de internet eu ainda tenho que me familiarizar. Mas você sintoniza Fé para Todos dc.com, feparatodosdc.com, e ouça de novo essa mensagem, porque está gravada. Isso aí, e recomende para pessoas que você julgar que é necessário. Pronto. Outra coisa, o pastor disse que a gente almoça ontem e almoça hoje. Aí eu vou dizer aqui, a gente vem para o culto domingo de manhã e vem para o culto domingo à noite. Então daqui a pouco você vem aqui para completar a sua alimentação espiritual do dia de hoje. Daqui a pouco, às 18 horas, vá para casa, almoce, descanse e volte para cá, para a gente terminar o domingo na presença do Senhor, porque o domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, então estaremos aqui daqui a pouquinho. Amém? E agora, vamos orar pela nossa pátria, pelo Brasil, em palavras simples, mas vamos pedir pelo Brasil. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, este imenso Brasil, Pai, do Oiapoque ao Chuí, de Ponta Porã a Fernando de Noronha, nós oramos pelo nosso país. Uma terra que o Pero Vaz de Caminha disse que em se plantando tudo dá. Uma terra abençoada, a gente não tem terremoto, a gente não tem maremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem essas tragédias que outros países têm. Isso é uma terra maravilhosa, aleluia, um clima variado, um povo abençoado, Pai, florestas lindas, a floresta amazônica, os nossos campos, aqueles campos enormes em Mato Grosso, meu Deus, terra bonita esse Brasil, e povo abençoado esse Brasil, os brasileiros.
Então pedimos a tua bênção para o nosso país. Eu quero pedir pelo novo governo, quero pedir pelo presidente da República, que é a autoridade maior. Ser com esse homem, fala com ele, meu Deus. Abençoa o presidente, Pai, o presidente Lula, abençoa os ministros, abençoa, ó Pai, as autoridades civis, militares, eclesiásticas. Abençoa, Pai, o Congresso do Brasil, os deputados e senadores. Abençoa o judiciário, ó Pai, dá temor de Deus a todos esses homens, dá sabedoria a esses homens para que guiem a nossa pátria como deve ser, meu Deus. A tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Então, meu Deus, que assim seja. Assim seja. Tem misericórdia do Brasil. Mais uma vez eu te peço, tem misericórdia do presidente. Tem misericórdia dos ministros. Tem misericórdia de todos os que têm a palavra de governo para que a gente tenha paz nesse país. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, por causa da multidão dos fiéis, uma terra é abençoada. Nós cremos nisto. E, Pai, nós temos quantos milhões? 20 milhões, 40 milhões de evangélicos nesse país. Já temos orado pelo Brasil inúmeras vezes e continuaremos a orar. Então, Senhor, muito obrigado pela resposta. Ó Pai, uma oração simples, espontânea, quase estabanada, assim, do meu coração, neste momento. Pai, eu oro com fé, te agradeço e te louvo, te bendigo e te exalto, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém. Os irmãos querem agradecer ao pastor Alessandro. Está lá fora, está lá. Ele está lá fora. Vamos oferecer um aplauso ao Senhor em gratidão. Diz para ele, diga para ele aí que o povo aqui está agradecendo a presença dele aqui. Glória a Deus. E agora vamos nos abençoar uns aos outros. Toque a bênção sacerdotal. Abençoe quem está do seu lado. Que o Senhor te abençoe.